graça e paz, Deus abençoe vocês. Vou ler aqui na palavra do Senhor, lá em Hebreus 11, que fala sobre exemplos de fé, para que eu e você hoje, a nossa fé ela seja restaurada, regenerada pela palavra de Deus e a nossa fé venha aumentar cada dia, tá? E para que a gente enfrente melhor as batalhas da vida e tenhamos vitórias em Cristo, tá? Vou começar a leitura. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos.
Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. 27, eu termino aqui. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e preservou, porque via aquele que é invisível. Então, vocês viram aqui muitos exemplos de fé, né? Que homens de Deus, né, e mulheres de Deus que viveram nos tempos passados, né, que pela fé eles honraram o seu Deus. E hoje, nesta noite, eu falo para você que pela fé viva a sua vida, procure de Deus, viver conforme a palavra dele, que a palavra de Deus seja real na sua vida, como o ar que você respira. E a sua fé hoje, eu declaro sobre a sua vida, que seja fortalecida, regenerada em Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, curtam o vídeo, compartilhem essa palavra e releiam essa palavra aí na sua casa, com tranquilidade, cada versículo. Isso vai edificar a sua vida. Deus abençoe.